senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Desejamos avisar aos presentes que no sábado estaremos fazendo o estudo de separação para as atividades dos que aplicam passes, das sessões mediúnicas e dos atendimentos fraternos. Para facilitar, nós estivemos pensando em fazer esse encontro às 18 horas, porque terminado já estaríamos no horário da nossa reunião habitual. Não teríamos assim necessidade de vir pela manhã e de retornar à noite. Então, aqueles que estão inscritos, que participaram ou que desejem, por favor, poderão vir de hoje a 8 às 18 horas para começarmos a classificação das nossas atividades mais íntimas, que são as atividades do espiritismo prático. Até então, estamos vivendo o estudo teórico e iremos passar lentamente à prática da doutrina espírita. Na semana passada, fizemos uma análise da calúnia e o seu nefasto resultado, mesmo quando o caluniador, justifique-se que não fez por mal. O feito de levantar suspeitas, lições desintegrantes da dignidade alheia, constitui um crime moral previsto mesmo pelas leis e códigos de todas as nações. Mas se tratando de algo transcendental, a gravidade é muito maior. Desde os primeiros códigos, o código de Hammurabi, por exemplo, que foi o rei babilônio, que aproximadamente 2000 anos antes de Jesus, reuniu as leis que vigiam nos povos e fez esse catálogo notável que inscreveu em uma pedra. Hoje, essa pedra está no Museu Britânico. É o Código de Hammurabi. Tem 613 propostas para a dignidade humana. Mais tarde, teremos a ocasião de receber o Decálogo como sendo lei universal, qual era a lei de Hammurabi. E à medida que o progresso intelecto-moral do homem primitivo favoreceu-lhe a lucidez, o pensamento, para manter a ordem e o progresso, foram sendo estabelecidos em diferentes lugares os códigos próprios à manifestação cultural de cada um deles. Podemos, no entanto, destacar 2 tipos de códigos dessa natureza. Aquele que é chamado inspirado, que seria de natureza religiosa, como o Decálogo, a lei de Talião, e as leis que vigem ainda hoje em muitas nações, qual seja a doutrina maometana. O cristianismo, a partir do século IV até o século XVI,
porque se desenvolveu muito no Ocidente, se transformou numa lei de natureza divina, porque inspirada nas lições de Jesus, foi, no entanto, adulterado seu ensinamento e transformadas muitas daquelas lições em códigos apresentados pelos teólogos. A primeira incursão dessa natureza é com o apóstolo Paulo. Os grandes estudiosos do cristianismo estabelecem que nós, os cristãos modernos, somos mais paulinos do que cristãos. Porque, sendo Paulo um ex-mestre da lei, ele estava muito vinculado à doutrina rabínica e esperava mesmo ser o patriarca do rabinismo em Jerusalém, quando, na sua viagem a Damasco para perseguir um cristão famoso, ele teria tido a visão de Cristo. E, a partir de então, aquele Saulo, da cidade de Tarso, uma cidade israelita de cultura grega e de domínio romano, razão pela qual ele falava os 3 idiomas. Ao tornar-se cristão, uma das suas primeiras providências foi mudar de nome. Porque na doutrina antiga, a pessoa confessava os seus erros publicamente e se tornava um ser novo. Daí a expressão de Jesus, o homem velho, tornar-se um homem novo. Esse homem novo adotava um novo nome, porque aquele, após a confissão, teria de mudar de vida e a sua existência transata desaparecia completamente. Mais tarde, a Igreja Romana transformou do batismo do momento do nascimento e houve uma alteração capital entre o batismo judeu de Jesus e o batismo convencional das religiões denominadas cristãs, porque derivadas do cristianismo. Dessa forma, aquelas leis que eram de natureza religiosa tornaram-se simultaneamente leis civis. E, concomitantemente, à medida que a ética e a filosofia apresentou proposta de bem-estar para a vida, esses propósitos foram transformados em códigos de ética moral e, mais tarde, em leis governamentais. Desse modo, o tema que pretendemos abordar é a vingança, efeito natural, criminoso, da calúnia. Porque todo mundo sem estrutura moral que se sente ultrajado, apontado, diminuída a sua moralidade, destituído seus valores, deixa-se dominar por certos requisitos, pela animosidade, pelo rancor e pelo desejo de restabelecer a sua verdade, vingando-se daquele que o destratou. A vingança é, portanto, um crime de efeitos posteriores tão grande quanto a própria calúnia. É comum dizermos, aqueles que se acreditam religiosos, eu perdoo, mas Deus me vingará. E transmite a Deus uma natureza humana e de uma covardia infinita. Alguém me dá uma bofetada, é uma coisa comum, mas Deus vai dar-lhe lepra, vai dar-lhe câncer, vai cobrar por mim. É ainda uma herança
do nosso egotismo. A nossa herança egóica é inteiramente animal. Porque na fase primária, no trânsito do Pithecanthropus erectus, do homem animal, bípede, porém animal, e do Homo sapiens, aquele que começa a pensar, vai uma imensa distância de mais de 1 bilhão de anos de transformações em seu corpo físico, particularmente nos neurônios, e de seu corpo espiritual, através das reencarnações. Graças às reencarnações, nós temos os sentimentos de amor ou de animosidade, de simpatia ou de ódio, de trabalho ou de indolência. É uma herança que nós trazemos da faixa primitiva, da faixa animal, a astúcia dos felinos, a indolência da preguiça, como remanescentes que a educação, o conhecimento, a cultura vão trabalhando ininterruptamente. E, para tanto, em todas as épocas, desde as mais recuadas, assevera-se que Jericó, na Palestina, é a cidade mais antiga do planeta terrestre. No entanto, Platão já asseverava que, antes desta cultura, desta civilização, houve uma outra cultura, uma outra civilização. A civilização antítota era aquela civilização que atingiu o ápice do aperfeiçoamento intelectual. Mas o aperfeiçoamento moral não correspondeu à mesma expectativa. E a tecnologia, em mãos malvadas, torna-se instrumento de destruição, por causa do ego, o desejo de ter, de dominar, de sobrepor-se. Nós estamos seguindo mesmo aqueles passos das tradições antigas da Atlântida, cuja prova geográfica são os Açores, as ilhas no oceano que pertencem hoje à Espanha, que seriam os picos do grande planalto que afundou depois do que seria, talvez, uma explosão nuclear, quando a Terra mudou o seu movimento. Desapareceu aquele movimento perpendicular para a inclinada de 23 graus que permite o dia, a noite, as estações do ano. Mais ou menos em 2004, quando houve o tsunami da Ásia, e a situação foi tão calamitosa como aquela, que os geógrafos admitem que a inclinação do eixo da Terra mudou de 18, ou melhor, de 23 para 18, numa tendência que vem desde há milênios para a posição da Terra na sua verticalidade. Quando, ao invés de termos altíssimas e baixíssimas temperaturas, neste movimento, ao invés do movimento inclinado, nós teríamos sempre o mesmo clima. E a isto chamam o Shangri-La, que foi feita uma película cinematográfica. Seria o paraíso terrestre, seria a humanidade que não teria morte.
Dessa forma, a calúnia é o resultado natural da fera que está sendo domada pelo self, pelo espírito que somos, de a pouco e pouco, freando os instintos, em outras palavras, educando-os, estabelecendo uma linha de prazer, de equilíbrio, de ordem, que será a linha educacional, que é um povo educado, o que tem bons costumes. O que é educar? Criar hábitos considerados socialmente saudáveis. O que é o bem? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos disseram, é tudo de acordo com as leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que se lhe opõe. Está, então, bem dividido, o bem e o mal, o amor, o ódio, a felicidade, a desgraça. Mas, como meio termo, a possibilidade de chegar à plenitude. É Lúcifer, o anjo caído, aquele símbolo de um ser que se acreditou tão perfeito que teria lutado contra Deus para lhe tomar o lugar. É uma lenda, evidentemente. E assim sendo, ele não era perfeito. Se ele lutava para ocupar um outro lugar, destacar-se, predominava nele o egoísmo, ou o egotismo. E é essa a grande luta da evolução da sociedade. Nós vimos que desde priscas eras, o ser humano é belicoso, é guerreiro, é intrépido, como dissemos aqui inúmeras vezes, é portador do medo, é portador dos instintos básicos, nutrição, repouso, reprodução, e ao mesmo tempo é sonhador. A imaginação faculta-lhe identificar a beleza e buscá-la. Numa obra de Dostoiévski, o grande escritor russo, preso na Sibéria por Stalin, o assassino de 60 milhões de pessoas, como diz a imprensa, Dostoiévski escreveu uma obra que é um paralelismo com a sociedade do seu tempo, O Idiota. E essa obra apresenta pessoas religiosas e um príncipe é profundamente ortodoxo, é cristão, é católico russo. E na grande discussão, se a terra se acabaria e se o mal venceria o bem, esse príncipe apresenta uma frase que eu considero modelar para nosso entendimento. Depois de fazer um grande discurso, ele termina dizendo: a beleza salvará o mundo. Porque todos nós, desde o grotesco ao belo, ao sensível, ao poeta, ao romântico, ao mal, todos temos uma inclinação pela beleza. Porque a beleza transcende tudo aquilo que a imaginação possa conceber. E nós vimos muitas vezes nas redes sociais espetáculos inimagináveis de beleza entre micro-organismos, entre células, entre galáxias, entre a destruição, como escreveu Emmanuel no seu belo livro Há 2000 anos, que subia do grande Vesúvio uma fumaça negra e tóxica, que de repente se transformou num incêndio que destruiria toda a região da Campana,
em cuja área ainda hoje está uma das grandes cidades italianas e as belas cidades que sobem a Costa de Ouro. Dessa maneira, a beleza é a presença de Deus em toda parte. É conhecida uma história profundamente perturbadora. Adolf Hitler, que desejava extinguir os judeus no mundo, começou na Polônia, depois nos países conquistados, depois o antissemitismo percorreu o mundo e até hoje há os bolsões de perseguição antissemita. Ele amava uma criança, porque Hitler não é alemão. Ele vem da linda Cordilheira do Tirol. Ele é tirolês de nascimento. E numa das montanhas mais altas entre a Áustria e a Itália, foi construído o Ninho da Serpente, um palácio de aço, com toda a proteção, onde ele se homiziava quando dispunha de tempo. Na condição de tirolês, ele lutou para que a Áustria não se vinculasse aos chamados aliados. E por isso ele não a bombardeou. Somente um pouco de Viena, que era uma dispersão militar. Pois esse homem que odiava tremendamente os judeus, sem saber por quê, estava certa feita em Munique, e ele ia ter um encontro que ficou muito célebre entre Churchill, inglês, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e ele, os três donos do planeta terrestre. Merece lembrar que Roosevelt havia sofrido de paralisia infantil e naturalmente usava a cadeira de rodas. Tinha muitos limites, mas era uma inteligência invulgar. Presidente da República Americana, casado com uma mulher notável, que trabalhou grandemente pelos direitos da mulher, Eleonora Roosevelt. Churchill era depressivo para ver no homem que criou uma frase que ganhou a guerra: nunca poucos venceram tantos. Foi a frase que ele disse em relação à pequena Inglaterra, com a poderosa Alemanha, que havia conquistado já, na época, mais de 10 países. E ele venceu a guerra. Ele tomava antidepressivo diário para poder manter o bom humor e sustentar o seu povo. Então nós vamos ver Stalin. Ele era filho de uma não russa, a quem mandou matar. E posteriormente, ele foi vencendo os pequenos países e formou a poderosa organização soviética, que foi derrubada por ocasião da queda do Muro de Berlim. Esses três homens deveriam decidir o destino da humanidade e foram fazer a foto oficial. O povo a uma distância regular. Quando uma menina de 3 anos saiu correndo, burlou a vigilância de soldados, saiu correndo e se jogou nos braços de Hitler. Imagina quem ela foi escolher. Com tanta gente ali, mas é a lei das afinidades. Ela abraçou e ele, que era casado com Eva Braun, se apaixonou totalmente pela criança, a ponto de levá-la à sua residência em Berlim, às cidades em que ia, num amor incomparável.
Agora, notícia incrível. A menina era judia. E apesar de judia, a quem ele matou, repitamos, 6 milhões de pessoas. Quando nós damos um número, não dá ideia, mas 6 milhões de pessoas é a população da cidade do Salvador 2,5 vezes. Ele matou todos. Fora os outros povos, só judeus. Matou mais de 10 milhões de pessoas, tranquilamente, como quem mata moscas. Pois bem, esse homem tinha sentimento. Amou a Eva Braun. No momento em que perdeu, combinou com ela morrer. Mas como ele não confiava em ninguém, matou-a primeiro. E depois matou-se. E exigiu que o cadáver fosse queimado ali na porta de Brandemburgo, que separava as duas Alemanhas. E separa a Alemanha do Norte e a Alemanha do Sul. Ali, então, seu cadáver jogaram fósforo, foi incendiado e não ficou nenhuma lembrança física, orgânica, do homem mais terrível do século, ao lado de Stalin, que não foi menos terrível. Mas essa digressão, muito rápida, para poder mostrar que dentro de nós escreveu um lindo poeta, Oscar Wilde, um dos melhores romancistas ingleses do século XIX, um dos maiores teatrólogos da Inglaterra, que era homossexual e foi condenado a 2 anos de prisão em Reading, a uma prisão tremenda, quebrando pedra. Ele que era escritor emérito, que era poeta, que era de uma sensibilidade ímpar. Hoje, com a mudança dos costumes, a velha Inglaterra tem na Casa Real, segundo a imprensa, indivíduos com máculas muito maiores, ou com dramas, ou com diferenças muito maiores, incluindo um dos filhos da rainha Elizabeth, o exemplo de dignidade, de postura, de honradez histórica. A mulher que governou mais tempo no mundo e que vai ultrapassar todos os governantes que já passaram pela Terra. Mas como isto é possível? Se nós nascemos na hora do berço e se nós morremos na hora da parada cardíaca e da falta de oxigenação do tronco cerebral. Como é possível? Então, a mim, Deus me deu 95 anos de uma vida saudável. Eu só tive 2 pequenas cirurgias durante 95 anos. Uma de 5 horas, a outra de 3. Mesmo assim, poderia adiar sine die. E o indivíduo que nasce deformado, que tem os órgãos obliterados pela sífilis, por uma hereditariedade dantesca, que culpa eu teria se meu pai fosse portador de 3 ou 4 cruzes de sífilis e eu nascesse cego, surdo, degenerado? Eu amaria esse Deus que me fez assim e fez 12 irmãos meus perfeitos, sem nenhuma doença hereditária, que morreram todos depois dos 80 anos. Porque lá em casa para morrer não é fácil. É depois dos 80 para aliviar. Então, a reencarnação, que nos leva a nos aprimorarmos cada vez. Somos hoje melhores do que ontem. E ouço pessoas me dizem assim, mas será que eu fui tão ruim assim? Eu não animo não, eu digo, não, meu bem, foi muito pior. Você está melhorando. E outros que dizem, eu não pedi para nascer.
Pedi o meu bem chorando, porque esse é o único meio de evoluir, é o único meio de eternizar o amor. Será que o amor é uma premissa para um berço e um túmulo? Que pergunte a alguém que é casado há 70 anos, casado, junto, amigado, hoje está na moda qualquer coisa, que a qualquer coisa está ali, setentão, amigo, ainda descobrindo o céu cor-de-rosa e boninas azuis, que ainda sabe dizer com a voz lenta um velho poema, meu coração palpita e eu sinto por este caminho, porque a minha vida vale menos do que um arminho. Que poesia horrorosa. Mas a gente faz sem dúvida, porque quando a gente está com a cabeça virada, como dizia minha mãe, tudo vira. Então o amor é eterno, retifico, é imortal, porque é eterno só Deus. Deus não teve princípio, não tem fim, eternidade. Mas eu nasci, não morrerei nunca. Imortalidade. Ainda hoje eu estava pensando sobre como enfocar o que trago na alma. E o Espírito, muito amigo, me disse, não dê uma mensagem deprimente. Fale da excelência do amor. A pessoa, quando ama, jamais deseja a desdita do outro. E para a sugestão de quem ama o amor, eu indicaria um livro chamado Há 2000 anos. A história do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Eu já li o livro 6 vezes. E antes de vir para cá, eu li as 2 últimas páginas, para poder me repletar do sentimento de amor, de ternura, e superar qualquer laivo de vingança. Como é bom a gente se vingar de alguém. Mas como é horrível depois que vingou. Porque depois que vinga, acabou o motivo da existência. Fulano de tal tomou a minha esposa, ela me traiu, fui roubado. E eu digo, ele há de morrer embaixo das rodas de um trator. E então o trator cai de um caminhão em cima dele. Ele morre, eu digo, estou vingado. E agora? O que é que eu faço da minha vida? Não tem meta. Agora, se eu disser assim, ai, a minha vingança é que ele viva bem, porque viver é uma arte. E nem todo mundo sabe esta arte. Viver são experiências, e experiências as mais belas também são feitas de ansiedade, de dor, de intranquilidade, até o coroamento pleno e total daquilo que chamaríamos a felicidade. Mas quantos medos mesmo na felicidade. O rico tem medo de ficar pobre. O pobre tem desejo de ficar rico só para ele mostrar a muita gente como ele era por dentro. Quantos me dizem, eu vou comprar na loteria, porque no jogo do bicho não dá. Só dá aí 20 mil reais, 30, mas na loteria, naquela não sei quantos milhões, para beber a taça da cicuta da infelicidade, da fortuna. Então, nesta obra que me refiro, tem um dos lances mais trágicos que eu já li a respeito dessa dualidade, né? A calúnia e a vingança. O espírito Emmanuel reencarna-se como senador de Roma. E tem uma filhinha que é leprosa. Aos 8 anos, Flávia, sua filhinha, que foi a reencarnação de Chico Xavier,
o nosso Chico Doce, há 2000 anos era portador da hanseníase. E foi essa hanseníase que levou o senador Públio Lentulus à Palestina, onde estava o profeta Nazareno. Falava-se em Roma deste homem que abalava as criaturas, cuja voz tinha a doçura do mel e cujo amor inundava as vidas. E Públio Lentulus e sua esposa Lívia, e a filhinha, o corpo chagado, chagas enormes, a pele desfazia-se, e nem o médico de Roma conseguira diagnosticar exatamente, porque a hanseníase era confundida com outras enfermidades da pele. E então, quando chegam a Cafarnaum, a cidade onde o lago é mais belo e transparente, uma amiga espírita foi há 3 dias fazer umas fotografias do lago em que Jesus esteve para me mandar. E ela me escreveu assim: o sol declinava por detrás da montanha do Gilboé. Havia uma brisa que eriçava levemente as águas do mar, tranquilo e imenso. Coloquei a máquina, procurei o reflexo. Havia alguma luz que cortava as águas levemente eriçadas e imortalizei aquele momento pensando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles ganharão os céus, que é a primeira frase das bem-aventuranças. E ela me mandou. Então eu fiquei horas sobre aquelas águas, hoje uma cidade comum de turismo, com as desgraças e as grandezas de qualquer cidade, mas em cuja borda, um dia, um homem modificou o destino da história da humanidade. E quando Públio Lentulus chega a Jerusalém e vai recepcionado por Pilatos, que era casado com Cláudia Fúlvia, ela, a esposa, e a sua irmã, que também era casada, percebe que o degenerado Pilatos sentiu uma estranha atração por Lívia. A beleza da patrícia romana, a indumentária delicada, a cabeleira bem trabalhada e adornada de joias, a sua educação de patrícia, que era a classe mais elevada, aquele homem vulgar, acostumado às experiências sexuais de mais baixa tonalidade, vê-a e apaixona-se. Era a única mulher que o sensibilizou, porque ali em palácio ele tinha cômodos para receber as jovens iludidas à caça de prosperidade e posição social. E então, aquela cunhada, que também amava o depravado Pilatos, porque há um cerco de degenerescência, chamou Públio Lentulus e disse-lhe: cuidado, Jerusalém é um covil de salteadores. Jerusalém é uma das cidades mais corrompidas do mundo, depois de Roma. A que se mata com a naturalidade com que se muda de penteado. Cuidado com uma mulher tão bela como a sua. Os olhos de Pilatos estão sobre ela. E ele, que era apaixonado e temperamental, ouve a insinuação e lhe pergunta: e o que quer você dizer com isto? Bem, que Pilatos não apenas olhou para ela, mas ela correspondeu ao olhar.
E a partir daí, ela implica com Lívia e derrama a acusação de que ela havia traído o tálamo conjugal. Todo o livro é a experiência da corte de Roma com Pilatos, com a corte de Jerusalém, quando Jesus aparece. Ele automaticamente não falou mais com a mulher. O orgulho. Que ser cruel é o orgulho, filho dileto do egoísmo. Como é que ela pôde trair um senador de Roma que desfrutava de todos os bens dados por Júpiter, o pai da pátria? E durante 25 anos viveram na mesma casa, sem ele jamais lhe pronunciar o nome. E ela viveu com uma dignidade inconcebível, até o momento que ela soube que Jesus estava em Cafarnaum e pediu à sua ama, uma judia de nome Ana, para que fosse interceder junto a ele pela saúde da filha. E Ana se mistura à multidão e fala com ele. Ele responde que Lívia estava abençoada pela conduta irrepreensível que teria e que nunca temesse as misérias da terra. Flávia ficaria boa. Naquele momento, no palácio, em Cafarnaum, as manchas azuladas e roxas, as feridas pareciam mover-se e cicatrizar diante dos olhos. E ela chama o marido e diz: veja o que o mestre fez. E ele, cínico e séptico, lhe diz: mestre, ela tem tomado tanto remédio. Os melhores médicos da Grécia e de Roma cuidam-na. É o efeito graças ao clima. Mas fica a dúvida. E no dia seguinte, ele vai até a praça onde Jesus deveria estar. Mas a barca de Simão, que trazia de Tiberíades, uma cidade, a Cafarnaum, outra cidade, 8 quilômetros próxima, atrasou. E a multidão se espalhou. E ele então ficou em pé e teve uma visão psíquica de Cristo, aparecendo-lhe e dizendo: senador, aproveita hoje, agora, ou então, só daqui a alguns séculos. Tua mulher é nobre, tua filhinha está sarada. Eu venho para que se tenha vida. Tu tens orgulho do império, mas o império é amontoado de pedra que os ventos do tempo irão derrubar, não deixando pedra sobre pedra. As glórias terrestres passam, os vendavais da demolição arrastam, o poder muda de mão, a beleza emburrece, a idade pesa. A pessoa feliz de hoje é a desventurada de amanhã. O desgraçado de agora é o governante do futuro. Aproveita, senador. E ele olha, e Jesus lhe sorri e toca-o. Ele experimenta uma emoção, uma sensação ímpar naquele toque. E Jesus desaparece na névoa que ele havia visto. Esse contato dá-lhe 40 anos de resistência a todos os males da vida. As intrigas contra Lívia
são tremendas. Mas quando ele estava chegando perto de Jerusalém, com a sua caravana, uma pedra voa no ar, bate no rosto de Lívia. Logo a soldadesca, era um exército que o acompanhava, acorre e agarra um rapazito de 16 anos. Trazem. Foi ele que atirou a pedra. Muito bem. Então, deem-lhe uma surra e botem nas galeras. Matem. Porque ir para as galeras, remar até a morte. E então isso aconteceu de imediato. No dia seguinte, ele está em Jerusalém, e um homem modesto do campo vai até ele e pede: Senhor, tenha compaixão de meu filho. Eu sou pai. Meu filho vai morrer nas galeras. Ele não fez por mal. É falta de juízo. Perdoe, meu filho. Eu me ajoelho aos vossos pés. Perdoe. E o orgulho do senador reprocha aquele homem vil, judeu, sem caráter, sem valor, empurra-o e disse: tu és pai, deverias ter providenciado uma educação melhor do teu filho. Agora é tarde demais. A minha palavra não volta atrás. O homem levanta-se, transforma-se em uma fera. Senador, você ganha neste momento o inimigo dos piores que já existiu. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer para me vingar. Não se esqueça, eu vou me vingar. Ele não deu importância. Quem podia fazer aquele pária? Um mês depois, uma empregada nova foi colocada na casa de Públio Lentulus. Ela era muito amiga de André de Gioras, o pai do menino. E foi colocada por André para poder ver a família, para descobrir seus hábitos. E quando ela adquiriu confiança total, ele mostrou qual era o plano: raptar o filho de 1 ano do senador. E assim fizeram. Numa noite de descuido, ela era ama da criança, ela raptou a criança, entregou a André, que saiu de Cafarnaum e desapareceu. O senador quase enlouqueceu. Até o imperador, que era Domício Nero, foi envolvido na questão. Todo o público militar de Roma procurou a criança sem encontrá-la nunca. Vamos dar um salto de 40 anos. Jerusalém está sendo atacada. É o ano 67, a queda de Jerusalém. Nesse momento, Vespasiano, imperador, está construindo o Coliseu em Roma. Seu filho, Tito, que será também imperador, está sitiando Jerusalém. Jerusalém está cercada. As matanças, bem, basta que de uma vez mataram 60.000 judeus. O sangue corre pelas ruas. E o senador, que agora é uma grande autoridade, já no regime de Vespasiano, imperador, está ainda à busca do filho, que ele acha que não conseguirá. Caiu numa armadilha e foi preso pelos judeus. As tropas romanas estão invadindo a cidade. Já se ouvem na rua as lutas corpo a corpo. E Públio Lentulus e outro senador
estão nas mãos do inimigo. Quando aparece um homem de baixa estatura, rude, e Públio lembra-se, mas eu conheço esse homem. De onde será que eu o conheço? Então aquele homem fala horrores e pergunta: lembras de mim? Eu sou André de Giuras, que te pediu de joelhos pelo meu filho. Chegou a hora da minha vingança. A este senador, morte imediata. Arranquem-lhe o coração. Soldado com a espada arranca o coração. Mas a ele eu decreto a vida. Tragam o instrumento. Era um ferro em brasa. A labareda estava no metal aceso. Ele aí chama o nome romano. E veio um rapaz de 38, 40 anos. O porte romano, o pescoço típico. A maneira, então, Públio Lentulus, olha, que saudade do meu filho. Se meu filho fosse vivo, estaria assim. E então André de Giura dá-lhe o ferro incandescido e diz: cega-o. Ele vai perder o melhor dom da vida, vai viver até morrer cego. Dá-lhe. O rapaz pega e olha, e há nesse olhar algo estranho do senador para o rapaz, do rapaz para o senador. E ele diz a André: tu me criaste como um monstro, me colocaste a trabalhar no chão duro. Se vocês romanos podem ter escravos judeus, os judeus podemos ter escravos romanos. Eu fiz de ti um monstro para, nesse momento, tu cegar teu pai. Vê pela última vez. É teu filho. Cega-o, ou a chibata te obrigará. E ele vai, e o pai tem os olhos vazados pelas chamas. Entra no mundo da treva. Nesse momento a soldadesca arrebenta a sala, mas ele já estava cego. A vingança. Na luta, André foi apunhalado. Resolve-se a paz. Cai Jerusalém, no ano 70, 3 anos depois. E somente se libertou em 1947. 1947, quando a ONU, que tinha como secretário-geral Oswaldo Aranha, um brasileiro, concedeu a Israel o território para ser hoje a Palestina israelita. Que paradoxos humanos. E então, estava agora o senador cego em Roma, a filha cega também em Roma, graças às intrigas e calúnias da corte, quando ocorre um dos momentos mais trágicos. André de Giuras é surpreendido e vai ser levado ao circo. Mas Públio Lentulus, nesse ínterim, tinha se feito cristão. E aquele perdão que ele negou fazia 40 anos, ele mandou chamar, apesar de cego, André de Giuras, no cárcere do grande campo de martírio, e disse-lhe um dia: tu me pediste pelo meu filho, teu filho, mas eu era louco e te neguei.
perdoa-me. Eu agora, com Jesus, eu te perdoo. Todo o mal que te fiz e todo o mal que fizeste à minha família. Minha filha casou-se com um louco. Ele assassinou o próprio irmão. Meus melhores amigos foram assassinados. Eu estou no mundo com a ama de minha mulher, que morreu no circo. Porque ela se dedicou a Cristo e morreu no circo. E na hora que o leão vai pegá-la, ele estava ao lado de Nero e olha e vê que ela estava vestida de judia. Ela olha para ele e ri, e o leão despedaça-lhe o tórax. Então agora, André, perto da morte de nós dois, porque que tempo eu tenho para viver? Perdoe-me. Se eu lhe fiz qualquer mal, perdoe-me. Como as nossas rixas, nossas queixas, nossos ódios são tão insignificantes à hora da morte. Como muita coisa nesse momento não tem nenhum sentido. Se não for a certeza da imortalidade da alma, que ele diz, nós voltaremos a viver, nós nos encontraremos nessas reencarnações voluptuosas. Morre André. Depois, o Vesúvio destrói todas as cidades da Campana. As labaredas, as cinzas, chega até Herculanum, uma cidade próxima. O palácio desaba sobre Ana, a serva, ele, André e a filha. E somente resta o pó. Até hoje se descobrem aqueles que morreram no terrível Vesúvio, envenenados pelos tóxicos, asfixiados pela fumaça. Cada dia se descobre mais e mais. Era uma cidade de recreação. E Emmanuel termina o livro dizendo o futuro nos espera. Nesta encarnação, Públio Lentulus é o espírito Emmanuel, um dos mais evoluídos que se comunicou na Terra durante 80 anos através da ímpar mediunidade de Chico Xavier. Está reencarnado com os 17 para 18 anos. Flávia, a leprosa, é Chico. Sempre doente, com uma problemática terrível na vista por 60 anos. 60 anos. Nunca se queixou. Nunca reagiu a ninguém. Esbofetearam-no 2 repórteres da revista Cruzeiro, Davi Nasser e Jean Manzon. Ele não reagiu. Morreu aureolado de luzes, depois de confortar mais de 10 milhões de pessoas, para as quais ele trouxe mensagem da vida eterna. E André de Gioras foi o seu patrão, foi o doutor Rômulo, do Ministério da Agricultura, com quem ele trabalhou 35 anos. Era duro, mas a mediunidade do Chico, dele fez espírita. E como Chico era de uma família muito pobre, de uma cidade muito modesta, de cedo, ele se tornou verdadeiro anjo bom para o Chico. Impediu os assaltos dos maus, de alguns padres que quiseram humilhá-lo na televisão. Alguém aqui deve lembrar, nos últimos 10 anos,
de um padre que vinha como Mister X e abandonou porque a própria Globo botou para fora. Um outro que perseguiu-nos. Há um outro que na ditadura getulista, a primeira coisa que fez foi mandar fechar os centros espíritas, todos, porque eram núcleos de feiticeiros, de negros, de gente de má vida. Foram fechados. E um homem farmacêutico, Dr. Vantuil de Freitas, pediu uma entrevista a Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, no Rio, e foi falar com ele do absurdo. Que liberdade é esta, presidente? Nós temos religião. Ele disse, mas a religião do Estado é a católica. Sim, não tenho dúvida. É a do Estado, mas não é a nossa. Nós somos espíritas. E o pequenininho fumando o seu charuto escutou a palavra austera e nobre do Dr. Vantuil de Freitas e disse, o seu ministro, o Dr. Miller, baixou um decreto que se os centros fossem abertos, seriam todos presos. E ele teria perguntado, quem? O Dr. Miller, que odiava o espiritismo, cuja família hoje, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma família extraordinária, ou melhor, Mato Grosso, uma família extraordinária, todos espíritas. O mundo é paradoxal. Uma de suas sobrinhas, eminente professora da universidade, do Estado, sua tia, em cuja casa me hospedei, na casa do irmão dele, etc. Getúlio mandou abrir na mesma hora todos os centros espíritas, porque era esta a religião da sua mulher, Dona Darcy Vargas. Podem proibir tudo, mas não se pode proibir a consciência de pensar. Então, valerá a pena a vingança diante da vida? Por que nos envenenarmos com a raiva? Alguém nos fez o mal, tenha certeza que a pessoa tem inveja de nós. É a inveja, o egoísmo. Alguém nos distratou, falou horrores, mentiu. Porque quando se fala mal, se acrescenta um pouco. Que mal isso nos faz? Será que eu sou o que alguém pensa? Divaldo é tal coisa. Opinião dele. Não somos o que parecemos. Somos o que somos. Por isso, o pensamento de Sócrates ainda é atual, quando diz, eu sou o que eu sou. Conhecer-se a si mesmo e amar. Se for possível, que essas palavras encontrem ressonância em uma pessoa, que perdoe a alguém que ele prejudicou muito. Se prejudicou pouco, não faz falta. Mas se prejudicou muito, diz assim, vou fazer um esforço, né? Porque o bumerangue volta. O mal que se faz, a si mesmo se faz. Então esse é o primeiro sentimento de inteligência. Se eu faço mal a alguém, estou fazendo a mim. Mas segundo, o que é que eu ganho com a desgraça de outro? Que satisfação é essa? É uma satisfação paranoide, é uma satisfação psiquiátrica, da gargalhada do outro sofrendo, e daí a gente também vai e sofre. Quem está livre? Quem está livre? Eu estava lendo hoje ainda o jovem mais rico do mundo, músico, queria comprar determinadas ações e não venderam. Então eu compro a empresa inteira, e comprou a empresa inteira. Mas ele continuou o mesmo. Não ficou mais rico, não ficou mais pobre. Só a sua vaidade ficou. E eu disse assim, coitado, eu vou orar por ele, porque é capaz dessa empresa o matar. Porque viver com gente
Só muita gente. É preciso que Deus nos dê muita força. Então gostaríamos, em nome daquele Jesus, que diante da multidão alucinada disse: meu Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Até hoje. Muitos de nós não sabemos ainda o que fazemos, porque somos vítimas dos impulsos, do temperamento, das ocorrências, que a divindade nos está ajudando a mudar. Esta é a missão do Espiritismo. Muita paz.